E hoje, nesse mês, como a Jéssica disse, um mês especial que o Senhor preparou para nós, de reconstrução da nossa vida em Cristo. E hoje o tema proposto é reconstruindo os alicerces da fé. E eu quero convidar você, já ir abrindo aí a sua palavra comigo, no livro de Neemias. Vai pegando aí sua palavra, livro de Neemias, capítulo 1, e vai deixando ela aberta, já nós vamos tomá-la. Livro de Neemias, capítulo 1. Meus irmãos, quando nós falamos de alicerce, logo nós pensamos numa base firme que sustenta uma construção. E quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, dentro da perspectiva bíblica, alicerce é tudo aquilo que sustenta a minha vida, a sua vida, na presença de Deus. E é muito bonito porque o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, a partir do versículo 1, vai dizer que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Pela fé eu não vejo, mas eu tomo posse que aquele que é fiel para cumprir as suas promessas na minha vida, ele vai cumprir. Portanto, fé aqui aparece como fundamento, e nós podemos dizer também que é alicerce. E é vontade de Deus que eu e você tenhamos uma fé alicerçada na rocha firme que é Jesus Cristo. De modo que, como Jesus, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7, ele vai comparar um homem imprudente e o homem prudente. O imprudente é aquele que construiu a sua casa sobre a areia. O prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, de acordo com a vontade de Deus, com os mandamentos de Deus. E essa rocha, nós bem sabemos que é Jesus Cristo. Então a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, tudo que sou, deve estar fundamentado, alicerçado em Jesus Cristo e na sua palavra, que tem o poder de sustentar e muito mais, guiar e direcionar as nossas vidas. Meus irmãos, é muito verdade que em muitos momentos da nossa vida, a nossa fé, ela fica balançada, fragilizada, diante das nossas dificuldades, das nossas dores, diante das provações, das dificuldades que chegam na nossa casa, quando muitas vezes nós não entendemos os projetos e os desígnios de Deus para conosco, e muitas vezes achamos que Deus está demorando a cumprir as suas promessas, ou ainda, Deus não quer olhar para a nossa realidade, e a nossa fé fica fragilizada. No entanto, o convite de Deus para nós hoje é reconstruir os alicerces da nossa fé. E é muito interessante porque quando nós olhamos para o dicionário, essa palavra reconstrução significa tornar a construir, refazer aquilo que foi destruído ou danificado, é verdadeiramente restaurar. Verdadeiramente pela fé, Deus quer que eu e você experimentemos nele uma obra de restauração e transformação em todas as áreas da nossa vida. Para isso eu quero ler com você aquilo que está aqui no livro de Neemias, no capítulo 1. Livro de Neemias, capítulo 1. O pessoal vai colocar ali no telão algumas placas. Eu não sei se durante a oração conseguiram ver. Ali na caixa tinha 2 carros que estavam impedindo as pessoas de saírem. Então, se você deixou o seu carro lá na Caixa Econômica, dá uma olhadinha aí, vê se não é o seu carro e corre lá, que o dono do outro carro falou que vai tacar pedra. É brincadeira. Se é seu, corre lá. Livro de Neemias, capítulo 1. Quem achou diz achei, né? Quem não achou diz misericórdia. Quem não trouxe a Bíblia grita bem forte, socorro. Eita.
Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1, diz assim o texto: palavras de Neemias, filho de Acatias, no mês do Casleu, do 20º ano, encontrando-me em Susã, no palácio, eis que chegaram de Judá, Anani, um de meus irmãos, com alguns companheiros. Perguntei-lhes pelos judeus libertados que tinham escapado do cativeiro, a respeito de Jerusalém. Aqueles que escaparam do cativeiro, disseram-me eles, estão lá na província, numa grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão às ruínas, e suas portas foram incendiadas. Versículo 4: ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar, e fiquei vários dias desconsolado. Jejuei e orei diante do Deus do céu. Palavras do Senhor. Vamos aplaudir esta palavra, meus irmãos. Meus irmãos, esse texto ele vem ao encontro daquilo que é proposta para nós reconstruirmos os alicerces da nossa fé. Porque a partir da vida de Neemias, nós podemos tirar várias lições para que a nossa fé verdadeiramente seja reconstruída, e não só a nossa fé, mas também toda a nossa vida. E é muito interessante porque quando nós olhamos para esta realidade do livro de Neemias, Neemias, como o texto disse, ele era judeu, e ele viveu em um dos períodos mais difíceis da história do povo de Israel, o chamado exílio da Babilônia, por volta do ano 586. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, derruba suas muralhas e principalmente destrói o templo de Jerusalém. E dentro desta realidade, diante do sofrimento, diante da perda, o povo já está com a sua fé profundamente abalada. É muito interessante porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele cumpre a sua promessa de restauração e começa a trazer o povo de volta para Jerusalém. A partir do momento em que o rei Ciro, persa, invade a Babilônia, derruba a Babilônia, e então ele permite que os judeus voltassem para Jerusalém. E quando eles voltam para Jerusalém, a primeira coisa que eles fazem é reconstruir o templo de Salomão, que havia sido destruído. Nós estamos no livro de Esdras, aonde vai narrar toda esta história da reconstrução do templo de Jerusalém, o templo de Salomão. No entanto, mesmo reconstruindo o templo, as muralhas da cidade ainda estavam caídas, as portas estavam em chamas, a cidade, que era a cidade santa de Jerusalém, estava vulnerável, estava cheio de brechas, de fendas, e facilmente os inimigos podiam entrar e derrotar novamente o povo. E é nesta realidade que Neemias recebe a mensagem dos seus irmãos que estavam em Jerusalém, passando esta miséria. E diante desta notícia, Neemias fica profundamente abalado, ao pensar no tamanho sofrimento que o seu povo estava vivendo. Agora eu chamo a atenção para uma coisa: Neemias não era profeta, Neemias não era sacerdote, Neemias muito menos era um guerreiro. A palavra de Deus vai dizer que ele era o copeiro do rei. No entanto, Deus escolhe muitas vezes os improváveis para começar uma obra de reconstrução aonde Ele quer. E eu não tenho dúvida que Deus trouxe você aqui nessa noite, porque é vontade de Deus reconstruir a sua vida, reconstruir a sua casa, reconstruir a sua família, a partir de você. Diga para quem está do seu lado: Neemias é você nessa noite. Agora, diante da notícia que Neemias recebeu,
O texto vai dizer assim no versículo 4: ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar, e fiquei vários dias desconsolado, jejuei e orei diante do Deus do céu. Meus irmãos, aqui Neemias nos ensina que chorar e ficar desconsolado faz parte da vida cristã. Na minha vida e na sua vida, nós vamos ouvir as má notícias. Talvez você veio aqui nessa noite assim como Neemias, com uma má notícia. Talvez a sua casa, a sua família esteja às ruínas. Talvez os seus sonhos, os seus projetos, talvez o seu emocional, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos, talvez aquilo que você achou que era mais importante na sua vida se perdeu, se desfez, foi às ruínas. Diante da tragédia, do sofrimento, diante das más notícias, é normal nós chorarmos, ficarmos desconsolados, não acharmos uma solução para aquilo que nós estamos vivendo. No entanto, Neemias nos mostra que diante destas dores e sofrimentos, nós não podemos parar na dor e no sofrimento, mas nós devemos tomar uma atitude. E a atitude de Neemias foi se colocar na presença de Deus. Ele orou e jejuou na presença de Deus. Diante da tua dor, da tua angústia, daquilo que você não sabe o que fazer, é na presença de Deus que você deve chorar. É na presença de Deus que você deve apresentar as tuas dores, a dificuldade da tua casa, aquilo que você está enfrentando lá no seu trabalho, a tua empresa que não está dando certo, os teus filhos que estão longe, que estão nas drogas, nos vícios, aquele adultério que entrou, aquela enfermidade que entrou, aquela situação que tem tirado a tua paz, aquela dor no coração que não tem explicação, e você não sabe mais o que fazer. Neemias nos ensina, é na presença de Deus que nós choramos, rasgamos o coração, oramos na presença dele, como diz o salmista: ergo os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. É dele que virá o nosso socorro. Neemias nos dá um direcionamento, irmãos, e é muito interessante se você tiver com a sua Bíblia aberta, no capítulo 2, porque a primeira coisa que Neemias faz, diante daquela notícia má que chega até ele, é fazer um diagnóstico e reconhecer, escuta, que na sua vida existem ruínas. É preciso reconhecer que muitas áreas da minha vida não estão bem, e que elas estão com fendas, estão às ruínas, porque a obra da restauração e da reconstrução se inicia a partir do momento que eu tenho a coragem de reconhecer. E aí no capítulo 2, versículo 17, Neemias vai dizer para o povo que estava sofrendo: disse-lhe então, vede a miséria em que estamos, Jerusalém devastada, suas portas consumidas pelo fogo. E ele vai dizer: vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a essa humilhante situação. Quais são as ruínas da sua vida? É a tua vida de oração? É o distanciamento que você está hoje diante de Deus, que não tem tido mais força para rezar? Quais são as ruínas da tua vida? É a tua casa, a tua família, é o seu relacionamento familiar, é a falta de perdão. Qual é a ruína? É o trabalho, é o desemprego, é as dores emocionais, é as dores da alma, é a falta do perdão. Nós precisamos reconhecer as ruínas da nossa vida para se iniciar o processo de restauração. Porque no versículo 5 e 6 do capítulo 1, Neemias vai verdadeiramente reconhecer as suas misérias. Ele está na presença de Deus, ele está orando, e diante de Deus, ele reconhece a sua miséria. Senhor Deus do céu, versículo 5, capítulo 1. Deus grande e temível, que guarda a aliança. Ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece que Deus é fiel, que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. No entanto, ele continua: pecamos contra ti, eu e minha casa, a casa do meu pai, pecamos contra ti, nós temos pecados.
reconstruir os alicerces da fé, nos leva a rasgar o coração e apresentar a Deus o nosso interior, para que Ele possa, em primeiro lugar, transformar o meu e o seu interior. E isso se chama conversão. Fala para quem está do seu lado, conversão, meu irmão. Conversão é mudança de vida, mudança de mentalidade, de atitude, é metanoia, é uma mudança completa, que se dá na presença de Deus. A reconstrução, ela parte a partir da conversão, porque se eu tenho fé em Deus, eu vou mudar a minha vida, porque eu entendo que reconstruir os alicerces da fé, no fundamento que é Cristo, rocha viva, palavra viva, eu preciso obedecer. E isto é fé, não é uma resposta de Deus para mim, mas é uma resposta minha para Deus. Por isso fé no Novo Testamento, em grego, é a palavra pistis, que significa adesão, e conversão é esta adesão pela fé, a tudo aquilo que Deus deu de direcionamento, de ensinamento, pela sua palavra, e por aquilo que Ele deixou na Santa Igreja, para a minha vida e para a tua vida. Diga para quem está ao seu lado, fé é adesão, meu irmão. Fala para quem está do outro lado, fé é mudança de vida. Agora coloca a mão no teu coração e diga, a reconstrução dos alicerces da fé, a reconstrução da minha vida se dá a partir da conversão, mudança do coração. E nessa noite, Senhor, eu me abro inteiramente à tua vontade e recebo a tua graça, a tua força, o teu poder, a unção do teu Espírito, para não viver mais da mesma forma, mas viver uma vida totalmente transformada. Muda o meu coração, Senhor, transforma o meu coração, dai-me um coração novo, semelhante ao teu, de modo que eu possa amar, perdoar, para recomeçar. Amém. No entanto, quando nós tomamos a decisão de reconstruir, porque Neemias ele tomou a decisão. Neemias ele disse, vede a miséria que estamos. Mas no versículo 18, a partir do momento que ele deu o diagnóstico do porquê que o povo estava passando pela miséria, não eram simplesmente questões exteriores, mas eram questões interiores também, por conta do pecado que eles tinham. Neemias fez um diagnóstico, mas Neemias vai dizer também no versículo 18, contei-lhes em seguida, como a mão de Deus havia me protegido, e narrei-lhes tudo quanto tinha dito o rei. Gritaram todos, vamos, reconstruamos, e com coragem puseram a trabalhar nesta boa obra. O povo, quando faz o diagnóstico e tomam a decisão de reconstruir, eles vão colocar a mão à obra. Olha para quem está do seu lado e vê se essa pessoa está com coragem para começar a reconstruir a vida dela. Vê se essa pessoa está animada ou desanimada. Dá uma olhada para a direita e para a esquerda. Tem ânimo aí, sim ou não? Tem coragem aí, sim ou não? Cadê os corajosos dessa noite? Cadê? Glória a Deus. Mãos à obra. É tempo de reconstruir, filho. É tempo de reconstruir, filha. Se a vitória ainda não chegou, ela vai chegar. Ainda não é o fim. É tempo de reconstrução. Se as muralhas caíram por terra, agora entenda, todas as vezes que você for pôr as mãos à obra para reconstruir a sua vida, qualquer dimensão da tua vida, o inimigo vai ficar extremamente furioso, porque o inimigo não quer que você reconstrói a sua vida. O inimigo não quer ver você reconstruir os teus sonhos, os teus projetos, os teus relacionamentos, a tua casa, a tua vida. Ele não quer ver você sorrindo, alegre e feliz. Por isso que quando você toma a decisão
de reconstruir, ele se levanta furioso. Neemias capítulo 4, versículo 1, vai dizer assim: quando Sanabá prosseguíamos na reparação das muralhas de Jerusalém, e que as fendas começaram a desaparecer, ficaram enraivecidos, e coligaram-se todos para vir atacar Jerusalém, e semear ali a confusão. Fala para quem está do seu lado: Satanás odeia você. Satanás odeia você, a sua casa, a sua família, e ele quer verdadeiramente fazer perder os filhos de Deus. E ele disse, ele ficou enraivecido, com raiva, porque o povo começou a reconstruir as muralhas, e eles perceberam que as fendas estavam desaparecendo. E qual que é a estratégia do inimigo? Chegar no meio do povo e lançar ali a discórdia, a confusão. E é muito interessante porque Satanás, ele é o diabo, que significa diabolos, aquele que separa, aquele que divide, aquele que coloca uns contra os outros. E a maior armadilha do diabo é semear confusão, colocando você contra o seu irmão, contra as pessoas da tua casa, contra as pessoas da tua família, lá no teu trabalho. Por isso São Paulo vai nos alertar em Efésios 6:10, que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhado nos ares. A minha luta não é contra seres humanos, mas é contra o demônio. Por isso São Pedro nos alerta a resistir-lhes firme na fé, porque ele é como um leão que ruge buscando a quem devorar. É meu papel e seu papel permanecermos vigilantes, atentos, e perceber que o nosso inimigo não é o irmão, mas é o demônio. Fala para o seu irmão: você não é meu inimigo não, meu irmão. Fala para quem está do outro lado: não adianta brigar comigo no trânsito, brigar lá dentro de casa, esbravejar, não adianta, eu não sou inimigo. Você tem sogra, sim ou não? Quem tem sogra aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Ah, eu tenho, a minha está ali, ó, em pezinho intercedendo. Fala para quem levantou a mão que tem sogrinha aí, fala assim: a sua sogra não é sua inimiga não, viu? Você tem genro, cadê a sogra que tem genro aí? Levanta a mão. Fala para essa pessoa: ele não é o seu inimigo não, viu? O seu marido, a sua esposa, os seus filhos. O nosso inimigo é o demônio. E diante desta realidade, que nós precisamos enfrentar o inimigo, Neemias continua dizendo no versículo 3 do capítulo 4, escuta: fizemos oração ao nosso Deus, e estabelecemos uma guarda de dia e de noite, para nos proteger contra eles. Já o povo de Judá dizia: os transportadores estão quase sem força, e ainda muito grande quantidade de escombros. Jamais conseguiremos reconstruir as muralhas. Perceba, aqui tinha dois tipos de pessoas. Tinha um povo que acreditava na reconstrução, e um povo que não acreditava na reconstrução. Eu pergunto para você nessa noite: de que lado você está? Você acredita na reconstrução, sim ou não? Sim. Então diga para o seu irmão: entra na brecha. Se você acredita, entra na brecha, porque aqueles que acreditaram entraram na brecha. E sabe como eles entraram na brecha? No começo do versículo nos revela: fizeram oração ao nosso Deus. Agora você entendeu que Neemias, ele chorou, mas ele orou e jejuou na presença de quem? De Deus. A reconstrução e a derrota do inimigo, a reconstrução dos alicerces da fé, ela passa pela nossa vida de oração, pelo nosso jejum. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo vai dizer isso lá em Mateus 17, que certas espécies de demônio só podem ser vencidos através da oração e do jejum.
Os discípulos ficaram escorraçados pelo demônio. E aí o pai do menino falou assim: os seus discípulos não conseguiram expulsar os demônios dele. Se você pode, faça alguma coisa. Se eu posso, tudo é possível àquele que crê. E aí Jesus, em apenas uma palavra, expulsou o demônio. E os discípulos foram perguntar: mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse mal? Por que nós não conseguimos vencer esse demônio? E aí Jesus vai dizer: algumas espécies de demônio só podem ser vencidos através da oração e do jejum. Agora eu te pergunto, como está a tua vida de oração? Como está os teus jejuns? A tua penitência? A gente quer reconstruir a vida, mas a gente não quer pagar o preço. A gente não quer entrar na fenda. A gente quer uma família sarada, restaurada, libertada. A gente quer os nossos filhos na presença de Deus, mas a gente não quer entrar na brecha. A gente não quer pagar o preço, porque a gente está acostumado com moleza, com facilidades, com um evangelho que tem pregado a nossa sociedade moderna de facilidade, aonde Deus é obrigado a fazer tudo na nossa vida e nós não queremos fazer nada. Diga para quem está do seu lado: a casa caiu para você hoje, meu irmão. Você pode pedir oração para o Marcão, para a Jéssica, para a Marina, para o Sérgio? Pode ou não pode? Pode, mas você tem que rezar também. Isso é reconstrução, é entrar na brecha, é oração. Oração para vencer os inimigos. Lá em Êxodo 17, versículo 11, quando Moisés mantinha as mãos levantadas, Josué derrotava o exército de Amaleque. E quando Moisés abaixava a mão, eles perdiam. Por quê? Porque o que garante o sucesso da vitória é uma vida de oração. A oração faz você vencer os inimigos que se levantam contra a tua vida. Quando nós olhamos lá para Daniel capítulo 6, nós vamos perceber que Daniel era um jovem, e o texto diz que ele rezava, orava 3 vezes no dia. E a partir daí, dessa vida de oração, de intimidade com Deus, Deus livrou ele da boca dos leões, na cova dos leões, e realizou o impossível. Você está querendo realizar, que Deus realize o impossível na sua vida? Sim ou não? Você tem impossíveis para alcançar de Deus? Sim ou não? Volte a rezar, volte a orar, não deixe a oração de lado, mas crie intimidade com Deus. Quando nós olhamos para a vida de Pedro, lá em Atos 12, Pedro estava preso, inocentemente. O que a igreja fez? Orou, rezou, e ele foi liberto. As libertações que você deseja alcançar na tua vida, para as pessoas da tua casa, da tua família, vão vir a par pela força da oração. Há poder na oração, meu irmão, minha irmã. Por isso não deixe de orar, mas volte a orar. São João Crisóstomo, ele dizia: o jejum é a arma mais terrível contra o demônio. Com ele dominamos a soberba da nossa carne e inflamamos o espírito. Menos carne e mais espírito. Jejum é fraca. O jejum sem a oração é estéril, mas juntos, oração e jejum são uma força que abre o céu. Uma força que abre o céu. Quando você tiver a coragem de dobrar os seus joelhos na presença de Deus, de mortificar a sua carne, de jejuar, de fazer penitência, esse gesto vai sensibilizar o coração de Deus, vai abrir as portas do céu, e nós estamos sendo obedientes a uma palavra de Jesus: pedi e receberei, buscai e acharei, batei e vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que bate, vos abrirá, e aquele que busca, encontrará. E isso se dá através da oração. Pergunta para quem está do seu lado: já rezou o terço hoje ou não? Já ou não? Já fez a sua oração? Começa, meu irmão.
não deixe para amanhã. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que a oração é um simples olhar para o céu. Santa Teresinha, quando ela foi numa cidade grande, onde ela encontrou um prédio, e ela pela primeira vez viu um elevador, ela se impressionou com aquele elevador, como ele catava as pessoas aqui embaixo, levava lá em cima, pegava lá em cima, trazia aqui embaixo. E aí ela disse: a minha alma não é como a dos grandes santos, que por sua própria capacidade consegue alçar voo como a águia e se colocar na presença de Deus. Por isso, Deus mesmo, como um elevador, Ele desce até a mim, e é Ele mesmo que me eleva. A oração tem essa capacidade de nos elevar e colocar na presença de Deus. São Padre Pio dizia que a oração, ou melhor, através da oração, você se encontra com Deus, porque Deus não pode ser encontrado nos livros, mas Ele se encontra na oração. Na oração, os alicerces da nossa fé são reconstruídos, restaurados. Deus nos trouxe aqui nessa noite porque Ele quer reconstruir a nossa vida. Feche os seus olhos por um instante. Como está a tua vida de oração? Como está a tua intimidade com Deus? Como está? Faça hoje o seu compromisso de retornar à sua oração diária, de estabelecer um tempo de diálogo com Deus, de leitura da palavra, de praticar o jejum, a penitência, reconstruir a tua vida sacramental, buscar a confissão, buscar a Eucaristia, a Santa Missa, uma vida de comunidade. Reconstrua a tua casa, a tua família, proteja a tua casa, proteja a tua família, cuidados com os teus relacionamentos, pessoas que querem tirar você da presença de Deus, e declare guerra espiritual a todo aquele inimigo que quer destruir você e a sua casa, sabendo que a sua confiança está em Deus e na sua providência. Feche os seus olhos, entrega a tua vida. Nós vamos receber o Senhor, e você já recebeu aqui no começo uma folha, aonde você vai colocar toda a sua árvore genealógica. Você vai colocar o seu nome, seu pai, sua mãe, tio, tia, situações aqui que você precisa colocar os nomes específicos, e vai rezar em cima desta árvore durante esse mês todo, para que no final nós possamos queimar, e pela força da oração, ter a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, reconstruídas em Cristo, porque Ele é o alicerce, a rocha firme. Nós vamos receber Jesus Cristo, e nós vamos entregar todas as áreas da nossa vida, para que Ele possa reconstruir, fazer verdadeiramente uma obra transformadora em nossas vidas. Dobre o seu joelho. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste e em todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Olhe para Jesus. Neemias nos ensina que a primeira realidade para que nós possamos ter uma vida reconstruída, os alicerces da fé reconstruídos, é fazer o diagnóstico, é reconhecer que muitas áreas da nossa vida precisa de restauração, de conversão, de mudança de vida. E eu falei algumas delas aqui. Eu tenho certeza que durante a pregação o Espírito Santo foi lembrando você das áreas da sua vida que você precisa passar por uma metanoia, mudança de pensamento, de mentalidade, de atitude, de comportamento. Reconheça agora as fragilidades da sua vida, reconheça as suas misérias, reconheça as suas dores, as suas dificuldades, reconheça que áreas da tua vida precisa de restauração. E nós vamos cantar, clamando a misericórdia, igual Neemias, que diante da má notícia, diante do sofrimento,
ele chorou, ficou desconsolado, mas foi na presença de Deus. Nós sabemos que hoje a nossa vida é reconstruída em Cristo. Ele é a rocha, Ele é essa rocha, essa base, esse alicerce para reconstruir a nossa vida. Nós vamos clamar para Ele dizendo que nós estamos aqui. Nós ouvimos falar dEle, por isso nós clamamos e suplicamos: reconstrói a minha vida, Senhor. Reconstrói a minha casa, a minha família. Diga para Ele, cante com o ministério, cante o nome do Mestre, diga para Ele que você está aqui. Mestre, estou aqui, pois ouvi falar de Ti. Sei que tudo podes, o impossível não existe para Ti. Mestre, eu já tentei. Mestre, eu já tentei de tudo. Minha vida me desmoronar. Mas basta uma palavra Tua. Uma palavra. E tudo se transformará. Olhe para Jesus e canta. Reconstrói a minha vida. Vem, Senhor. Vem, Senhor, curar as feridas. O meu coração. O meu coração. Clamando está por libertação. Tem compaixão. Solta a voz, igreja. Peça a Ele. Reconstrói. Reconstrói a minha vida. Vem, Senhor, curar as feridas. O meu coração clamando está por libertação. Tem compaixão. Nesse momento, eu quero convidar você a ir ficando de pé, com muito respeito aqui na presença do Senhor Jesus. Vai ficando de pé. Nós estamos reconhecendo as ruínas da nossa vida e reconhecendo que é Ele que reconstrói, e Ele quer reconstruir. É na presença dEle que você chora, é na presença dEle que você entrega a sua vida. E a primeira área que Ele quer reconstruir da minha vida, da sua vida, é o nosso interior, é o nosso coração, é as nossas dores emocionais, é o nosso psicológico, é as dores da nossa alma. Por isso eu quero pedir para você, convidar você a sair do seu lugar. Você que traz essa dor da alma, você que traz essa ferida no teu coração, você que está emocionalmente abalado, triste, talvez perdeu o sentido da vida, você que tem pensado em tirar a sua própria vida, você já que não tem mais aguentado sofrer diante das dores que você tem enfrentado, você que não tem mais alegria de viver, você que já tem perdido a esperança, você que tem enfrentado a depressão, a síndrome do pânico, o desespero, o isolamento, você que tem vivido uma vida que você se sente sozinho, você que tem passado pelo isolamento, não quer ver mais pessoas, você que está até mesmo decepcionado com Deus, você que tem chorado às escondidas, você que não sabe mais o que fazer, você que chegou no fundo do poço, você que está com dor no coração, vem aqui, aquela dor da alma, aquela angústia, aquele medo, você que foi traído, passado para trás, você que foi humilhado, humilhada em casa, no trabalho, vem aqui apresentar a tua dor, os teus traumas, os teus medos, tudo aquilo que tem roubado a tua paz, a tua alegria. Vem aqui agora, é tempo de reconstrução. Eu quero chamar todos os servos para vir aqui, todos os servos para pôr as mãos, para entregar, para pedir a reconstrução, para entregar na presença de Jesus cada irmão que aqui está, porque hoje é noite de restauração, hoje é a noite do teu milagre, hoje é o dia que você vai encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é o dia que Ele vai reconstruir o teu interior,
Ele vai transformar o teu coração, Ele vai arrancar a tristeza, a mágoa, a ferida, e vai fazer uma obra nova. Vem aqui na presença dEle, entregue, reconstrói, Senhor, reconstrói. Diga a Ele: Mestre, estou aqui. E canta: reconstrói a minha vida. Vem, Senhor, curar as feridas. O meu coração clamando está por libertação. Tem compaixão. Reconstrói a minha vida. Vem, Senhor. Vem, Senhor, curar as feridas. O meu coração clamando está por libertação. Tem compaixão. Orinha labara labara labar. Shirinha labara 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 labaie. Orinha labara labar. Shirinha labara lara labar. Surinha labara 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 labar. Shirinha labara lara lá. Vai reconstruindo, Senhor, o nosso interior, o nosso coração, Senhor. Reconstrói as nossas estruturas internas. Derrama sobre nós a Tua graça. Derrama sobre nós o Teu amor. O Teu amor que refaz, que restaura, que transforma, que faz nova todas as coisas. Extirpa do nosso peito toda dor, toda angústia, todo sentimento de morte, todo sentimento de pavor, de inferioridade. Arranca do nosso coração, Senhor, todo sentimento de solidão, Senhor. Arranca, Senhor, toda tristeza da nossa alma, Senhor, e devolve a alegria, Senhor, a alegria de viver, a alegria de estar na Tua presença, Senhor. Reconstrói a nossa vida, Senhor. Reconstrói o nosso coração, Senhor. O nosso coração ferido, Senhor, por tantas situações da vida, por causa do mundo, das pessoas, das coisas, por causa das escolhas erradas que nós fizemos e nos arrependemos, mas aconteceu. Jesus, olha para nós e reconstrói a nossa vida, Senhor. Reconstrói, Senhor. Hoje é tempo de recomeço na Tua presença. Por isso inicia hoje na vida de cada irmão, de cada irmã, um tempo novo, Senhor. Um tempo novo na Tua presença. Meu irmão e minha irmã, você que há muito tempo não sentia o amor de Deus, a presença de Deus, nessa noite você está podendo experimentar esta graça. Você pode experimentar o seu coração acelerado, batendo acelerado, porque é Deus mesmo tocando você. Isso que você está sentindo, que há muito tempo não sentia, é Deus mesmo dizendo para você: o teu lugar é na minha presença, o teu lugar é nos meus braços, filho, filha, é aqui na minha presença. Eu sou o teu sustento, o teu consolo. Eu sou aquele que te cura, que te liberta, que te sara as feridas, que te trata. Irmão, irmã, deixa Deus tratar você nessa noite. Deixa Deus tratar você nessa noite. Orinha labaralá, xirinha labaralabaralabaralabá, erinha labaralaralá. E canta: reconstrói, reconstrói, Senhor, reconstrói a nossa vida, a nossa casa. Reconstrói a minha vida. Vem, Senhor, curar as feridas.
Você que já recebeu oração, você pode se levantar e voltando para o teu lugar. Se você está do lado, ajuda essa pessoa aí a se levantar. Isso, ajuda. Isso. E você que está aí no seu lugar, continua em oração. Nós estamos em oração, em combate. Nós estamos clamando reconstrução. E esta era a primeira dimensão que o Senhor queria nessa noite reconstruir. A segunda dimensão que o Senhor deseja reconstruir hoje nas nossas vidas é a nossa área profissional. Qual área você precisa reconstruir na sua área profissional? É a sua empresa? É o seu trabalho? Você está desempregado? Está enfrentando o combate lá no teu trabalho? É a faculdade que você sonha? É a dificuldade que você está tendo para estudar, para enfrentar? Sai do seu lugar, vem aqui. Ele quer reconstruir o seu trabalho, a sua empresa, os seus sonhos, os seus projetos. A dificuldade financeira que você tem vivido, talvez não tenha conseguido pagar as suas contas, saldar com os seus compromissos. Vem aqui apresentar agora a sua área, a sua vida profissional, a vida profissional da tua família. Você que está com causas nas justiças, processos travados, emperrados, vem apresentar aqui ao Senhor. Você também empresário que talvez está sendo processado e você não tem culpa, vem aqui apresentar, vem aqui clamar agora a reconstrução. Você que está prestes a declarar falência na tua empresa, vem aqui. Você que já faliu, vem aqui. Você que não sabe mais o que fazer, você que fica investindo e patinando no lugar, você que não sabe qual área investir, tenta de tudo, mas nunca dá certo, vem aqui agora. Vamos clamar a reconstrução da nossa vida profissional. Olha, Senhor, para aqueles que estão aqui, todos os trabalhadores, todos os estudantes, jovens, todo sonho, todo projeto, Senhor, que estão aqui, nós queremos clamar a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua intervenção, Senhor. Aqueles que estão pedindo emprego, Senhor, aqueles que estão clamando pelas dificuldades financeiras, Senhor, aqueles que não estão conseguindo saldar com os seus compromissos, Senhor, olha para a vida de cada um deles, Senhor. Aquelas mulheres talvez que estão desamparadas, Senhor, que passaram pela separação, Senhor, e não estão tendo os auxílios necessários, Senhor, olha e providencia, Senhor. Abra as comportas do céu, Senhor, manifesta a Tua providência, Senhor, e reconstrói, Senhor. Orinha lavar, Shirinha labassurierinha lavar, Orinha labaralá, Shirinha lavar, Orinha lavar, canta lavar, reconstrói, Senhor. Canta com o ministério e peça a Ele, reconstrói a minha vida, Senhor. Reconstrói a minha vida, vem, Senhor, curar as feridas, o meu coração clamando está por libertação, vem compaixão. Canta, igreja, peça, reconstrói, Senhor. Reconstrói a minha vida, vem, Senhor, curar as feridas, o meu coração clamando está por libertação. Você que está ajoelhado aqui diante de Jesus, olhe para Jesus. Levanta sua mão direita e diga comigo: Senhor Jesus, na Tua presença, eu renuncio toda palavra de maldição contra os meus empreendimentos, o meu trabalho, os meus negócios,
as minhas finanças, tudo que tenho, Senhor. Eu renuncio toda palavra de maldição lançada por pessoas e por mim mesmo. Eu renuncio toda inveja, toda ação maligna que impede o meu crescimento profissional, e eu declaro a tua vitória